Pode abrir a câmera aí, Fabrício. Bom dia, Eliane, tudo bom? Bom dia, Gilmara. Bom Seja bem-vinda. A todos os telespectadores aqui da TV Sul. É um prazer para mim estar aqui de novo conversando com você. Que bom. E o nosso artista, né, representando aí todos os artistas que participaram desse projeto, o Abraão Scott. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão assistindo essa matéria. E é um prazer estar aqui falando sobre esse projeto. Vamos lá. Então vamos começar assistindo a matéria juntos. E a matéria já foi exibida ontem no Jornal do Meio-Dia. Sofia, inclusive, disse que se arrepiou vendo a matéria. E eu também não vi, deixei para ver juntinho com vocês agora. Então pode rodar para a gente, Fabrício. As Cores de Cada Vida é um projeto com o objetivo de chamar atenção para a gravidade do crime de feminicídio e suas consequências devastadoras para as famílias e a sociedade como um todo. Pensando em conscientizar a população e fazer um alerta, as DPCAMs, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso do Sul do Estado, lançaram na última terça-feira essa campanha. O projeto, que foi desenvolvido pela Polícia Civil com a coordenação da DPCAM, tratou de usar a arte como forma de mostrar a importância de cada vida. E aqui, no Center Shopping de Araranguá, através das telas pintadas, pôde-se ver um pouco o que cada uma dessas mulheres passou. Nós estamos, então, reunindo para tirar o foco do fato, que geralmente nos choca, para trazer, em forma da arte, o olhar para a vida dessas mulheres, de cada uma dessas mulheres, para que a gente possa saber quem são elas e que poderiam ser qualquer uma de nós ou qualquer uma de nossas conhecidas, nossa vizinha, irmã, filha, mãe, Então, é esse olhar que a gente quer trazer, essa reflexão nesse momento. Nós tivemos vários casos de feminicídio e a gente viu que começou a aumentar e a gente pensou que era hora de nós fazermos alguma coisa para chamar a atenção da sociedade para essa realidade. Então, nós começamos eu escrevi o projeto e daí nós começamos a entrar em contato com patrocinadores, primeiro passo, e depois com os artistas locais de cada cidade. Aí depois foi selecionar os casos, fomos nós psicólogos que fizemos, essa parte de conversar com a família, entrar em contato. E aí quando as famílias aceitaram, a gente começou então a fazer os quadros. E hoje nós temos essa exposição, que está aí para todo mundo. E temos o documentário também, que é muito bacana, que está à disposição no YouTube. E para que essas mulheres não virem somente números dentro das estatísticas, histórias apagadas ao longo do tempo, os artistas tiveram que trabalhar com a sensibilidade, o que é mais difícil, pois somente quem passou por uma situação de violência pode falar sobre o assunto. Do momento que você começa a trabalhar em cima de um rosto, ver que aquela pessoa não existe mais, que aquela pessoa foi assassinada pelo esposo, principalmente ela que foi uma mãe que foi assassinada na frente dos filhos, tem horas que você acha que não vai conseguir terminar de pintar o quadro, porque você se emociona muito. Mas ao mesmo tempo é gratificante, porque o que nós estamos fazendo, gente, isso é maravilhoso. Está mostrando para as pessoas o que está acontecendo, porque você falando de alguém, uma pessoa, uma mulher foi assassinada, foi violentada, não é a mesma coisa você chegar e ver o rosto das pessoas aqui. É muita emoção. Você chega e veja o rosto, essa tem uma história, aquela ali tem uma história. Isso aqui, para mim, está sendo uma satisfação imensa. Bom, o quadro que foi escolhido para mim pintar, eu fui feliz porque a moça não é uma vítima que faleceu, Ela sobreviveu. Então eu pintei com mais carinho, com mais amor, E eu me preocupei muito assim em transmitir no quadro toda a alegria, toda a vida. Por isso, muito colorido, a minha tela é bem colorida, até porque o projeto é as cores de uma vida, as cores de cada vida. Então eu resolvi que eu ia pintar ela assim, para quando ela olhasse para a tela dela, ela se sentisse linda, e que pudesse dizer, eu estou viva, estou maravilhosa. Os olhos dela, eu quis transmitir através do olhar toda aquela vontade de viver.
E o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, fala da sua volta ao extremo sul catarinense e a importância desses projetos, como o da Polícia Civil. Eu estive na sexta-feira aqui, onde nós fizemos entregas de viaturas, 9 viaturas para a região de Araranguá, que engloba aí 15 municípios, e também de equipamentos. A nossa ideia agora é cada vez mais trazermos um efetivo de policiais civis e buscarmos estruturar melhor as unidades policiais. Nós sabemos que há um problema aqui na sede que ficava a DPCAM, a Delegacia Regional, é uma necessidade de darmos um retorno para a população pagadora de impostos, então nós teremos um olhar voltado para isso. Mas é claro que nós temos que realizar ações voltadas para o preventivo. Ações como essa, do PC por Elas, com um projeto, As Cores de Cada Vida, representam muito essa questão preventiva. Cada vez mais a polícia tem que deixar de atuar no repressivo, fazendo com que os crimes não aconteçam. Porque num crime de feminicídio, não consigo mais recuperar uma vida. A vida não volta mais. Então, eu prefiro que não tenha nenhum crime para eu atuar, mas eu haja preventivamente, fazendo com que os crimes não aconteçam. Eu aqui assistindo, me traz assim muita informação, né, nesse projeto. Tem esse olhar da consciência, tem esse olhar amoroso de cada artista, né, de um artista retratando uma vítima que não teve a sorte, né, de sobreviver, outro artista que já conseguiu, né, como o Abraão aqui, retratar a obra de alguém que, graças a Deus, não chegou a falecer, enfim, e traz essa consciência, traz esse olhar e traz essa questão da gente dar um passinho antes, né? Como é que a gente faz para que a gente não tenha tantos casos, tantas notícias assim? Então, assim, é bastante assunto para a gente conversar. Vamos começar lá do começo. Doutora, como é que surgiu essa ideia, esse projeto, esse olhar assim tão... porque a gente está falando de algo muito doloroso, mas há beleza nesse projeto, né? As cores de cada vida, as cores, né? Na vida, no olhar, no sorriso, é muito, muito profundo. Sim, esse projeto ele surgiu de uma ideia da psicóloga policial Clarissa, que hoje atua em Tubarão, e preocupada, né, com tantos casos de feminicídio ocorrendo na nossa região, no nosso estado, né, de Santa Catarina, ela pensou em alguma forma, né, de trazer esse assunto, levar esse assunto para que a sociedade discutisse, refletisse, mas de uma forma diferente. Uhum. Isso. E como uma apreciadora, né, de arte, então ela teve a ideia de envolver artistas e trazer esse tema para a arte, trazer a arte para esse tema, né? Para que todos... porque geralmente quando se fala em feminicídio, a gente fala na situação, né? Como aconteceu, geralmente coisas muito trágicas, né? Dentro de casa. Não tem uma história que não seja... Sim, todas, né, nos chocam. Que a gente não fique abalada. Todas nos chocam, né? Até mesmo a gente que trabalha, né, com isso. Então, a ideia era que, ao invés de falar de números, de estatística, de percentuais, nós lembrássemos que aqueles números eles se referem a pessoas, são, né? Vidas. Mulheres que... algumas, né, foram ceifadas aí da convivência, né, familiar, deixaram um trauma na família, outras, né, precisaram superar esse trauma para seguir em frente. Então, a ideia foi isso, foi trazer essas mulheres, né? Quem são essas mulheres? Para que a gente refletisse que
eram mulheres que trabalhavam, que se Estavam divertiam, tinham Estavam aí filhos. na sociedade, né? Que poderiam ser qualquer uma de nós, como eu Muitas falo. vezes até caladas, né? Que a gente já falou sobre isso aqui no programa e a gente sabe que é uma situação que a gente faz esse apelo, né? Para as mulheres, para os conhecidos, não se calem, né? Quando uma mulher estiver vivendo uma situação assim de perigo, né? Porque já é um perigo. Aí a Clarissa teve essa ideia. E aí ela trouxe para vocês, no primeiro momento, como é que foi a receptividade? Então, como é que foi estruturar esse projeto? Logo que eu cheguei aqui em Araranguá, ela tinha pensado o projeto e fez contato e perguntou, Araranguá quer participar do projeto? E eu, né, como gosto muito de levar o nosso trabalho para discutir com a comunidade, na hora a gente já aceitou. Já topou. Isso, aí o Norton, que é o psicólogo aqui, desde o início, né, nós nos envolvemos em todas as fases. Logo o Abraão foi contatamos os outros artistas e começamos a trabalhar em cima desse projeto, levar, né, para alguns parceiros, né, e selecionar os casos. E depois foi a expectativa de aguardar que essa exposição chegasse aqui em Araranguá. Então, quanto tempo levou isso? Todo esse tempo aí? Olha, a gente iniciou as conversas acho que foi no mês de março do ano passado. Isso. E como é que foi selecionar esses casos? Porque ali, né, no projeto, inclui mulheres que morreram, né, e mulheres que sobreviveram. Como é que foi fazer essa seleção? Inicialmente, nós verificamos todos os casos que tinham acontecido, aqueles que já tinham uma definição, né, jurídica sobre autoria. Uhum. E então o psicólogo fez esse contato com as famílias ou com a própria vítima, né? Tá. Então todos os casos que foram retratados têm, né, a devida autorização e a quiescência das famílias ou da própria vítima. Uhum. E aí, quando entrou a parte dos artistas, como é que foi, Abraão, receber esse convite para retratar, através da tua arte, da tua obra, uma vida, né, impactada, e trazer cor, e trazer emoção, e trazer sentimento e consciência, e tudo isso numa obra? Que responsa, hein, Abraão? Eu fiquei feliz com o primeiro contato já da Clarissa. Ela, de acordo com ela foi me buscar no Facebook, pegou minhas obras que estão no Facebook e resolveu fazer contato. Então, de cara assim, eu já aceitei, porque era um desafio, sim, era um desafio, porque a minha arte, ela consiste assim no realismo. Eu gosto muito do realismo. Tá. E pintar uma gravura estilizada, pintar um rosto colorido, estilizado, foi um desafio. Mas eu acho que a Clarissa foi assim muito feliz quando escolheu o tema, levantar essa bandeira. Quando ela escolheu o nome do projeto, eu achei fantástico. As cores de cada vida. Isso é profundo, e como tu disse, é muito profundo. E tão logo eu recebia as fotos da moça, eu tive que escolher uma. E eu, por intuição, me guio sempre com aquela que parece que transmite alguma coisa para a gente. Então eu escolhi aquela, que foi essa obra ali. E assim que eu comecei a pintar, eu já comecei a me sentir realizado, cara. Pensa bem, né? Tu retratar um rosto bonito, com uma menina que está cheia de vida, uma vontade de viver. Graças a Deus. E
foi bem mais fácil do que a Soninha falou ali, né? Saber que aquela pessoa estava morta. E eu pintava sabendo que ela estava viva. Então a responsabilidade foi muito grande, porque eu tinha que transmitir naquela tela toda a vida dela, toda a vontade que ela tinha de viver. Né? Foi gratificante. Foi um projeto que eu me orgulho de ter feito parte. Foi gratificante. Quanto tempo levaste para fazer a tua... Bom, eu, como todo artista, eu também tenho uma certa sensibilidade. Normalmente eu tenho 2, 3, até 4 telas iniciadas. E quando eu chego no ateliê, eu tenho um ateliê onde eu pinto e até ensino pessoas a pintar, eu olho para as telas e uma delas me chama. Então demora um pouco mais. Eu sempre cito que é um trabalho totalmente intuitivo, assim. É igual escrever um poema romântico no momento que tu tá assim, querendo matar todo mundo, né? Tu não vai conseguir. E eu sou assim, quando tu pinta um rosto, alguém, principalmente da família, pessoas que tu conhece, tem que penetrar dentro do quadro, tu tem que fazer parte daquele cenário. E cada pincelada faz parte, é uma construção. Mas foi gratificante, foi muito bom. Muito bom. Nossa, faria tudo de novo. Eu acho que, eu diria que em 2 meses, talvez 60 dias, eu poderia concluir a obra se eu trabalhar somente nela. Porque nós artistas, nunca deixamos pronto. Nunca. A gente nunca diz assim, tá pronto, não mexo mais. Não, eu digo assim, não vou mexer mais para não estragar. E eu pintei ela, a princípio, realista. Certo. Quando eu consegui captar toda aquela vida, aquela energia, eu colori. Eu tenho mania de dizer assim, agora vai estragar. Peguei uma espátula e comecei a colorir. Lindo. Né? Então, é mais ou menos isso. O tempo não importa. Sim, claro. A obra nunca está acabada. Nunca está acabada. Se teve essa preocupação, ou essa sensibilidade, assim, né? De ter esses meses, né? Por isso que nós já imaginávamos que a primeira exposição seria no mês de novembro. Claro, porque não é uma coisa que, né? Olha, nós temos aqui 5 paredes aí, pinta, tal, começa de manhã, depende do tempo, então em média, em tanto tempo vai estar pronto. Não é assim, não, né? Que um artista trabalha. Não. Que legal que vocês pensaram nisso também. E enquanto tu pintavas essa obra, Abrão, tu lembras assim de algum dia, de alguma coisa assim? Ali, o que tu sentia? Eu vou citar lá no passado, eu morava uma obra que para mim foi uma realização, é um negro segurando uma criança, nua, né? E eu estava tão compenetrado pintando que eu não percebi que na janela tinha um casal. A casa era aberta assim, né? E quando eu levei um susto, ela disse assim, tu é espírita? Não sou. Não era tu que estava pintando. Não era tu. As tuas pinceladas, parecia que alguém estava guiando a tua mão. Mas isso a gente só consegue chegar nesse patamar quando tu realmente está compenetrado. Tu se entrega para aquilo que tu está fazendo, para aquela obra. E eu acho que é isso que aconteceu com essa moça, com esse retrato. Eu me dediquei, eu estava sozinho no ateliê, eu sempre pinto sozinho quando é para mim. E silêncio absoluto, geralmente bem no final da noite, onde o silêncio não estraga, né?
não te traz para a realidade. Então é isso, eu acho que se tu não conseguir esse efeito, se tu não conseguir fazer parte daquele quadro, tu não consegue a perfeição. E eu sou perfeccionista. Abraão, e você conheceu ela pessoalmente? Pessoalmente. É? Tive o prazer de conhecê-la através das redes sociais, que foi me indicado, né? E também em Criciúma, na abertura da primeira exposição de Criciúma, no Nações, ela estava presente. Achei muito importante. Ela fez parte da história, ela deu entrevista, ela posou para fotos. Eu acho importante que essas pessoas consigam, assim, também se promover através... Eu sei que é complicado falar assim, uma desgraça, né? Mas ela está viva, então eu acho que ela tem que se promover. E ontem, ela vai me matar. Mas ontem no Instagram, eu elogiei muito ela fez uma dancinha no Instagram. Eu achei maravilhoso, ela com uma alegria, dançando assim na frente. Achei maravilhoso, fiquei assim, nossa, ela está realmente vivendo, conseguiu sobreviver. Né? E superar. Superando. Né? E superar, porque certamente leva um tempo, né? Mas ela recebeu também um apoio dos psicólogos da Polícia Civil, que praticamente acompanharam o caso dela, a evolução dela. Porque o acompanhamento, ele permanece, né, Eliane? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? A DPCAM, o setor de psicologia, não faz o acompanhamento clínico, né? A gente encaminha, né, e faz a recomendação ou para o setor público, ou quando a mulher vítima quer, ela procura da rede particular. Mas eu não trabalhava na época do caso que o seu Abraão retratou, mas a delegacia toda lembra, todos os policiais lembram desse caso. A que acompanhou em cartório, a escrivã, teve uma conexão muito forte, né, com essa mulher. E até hoje elas falam e se emocionam muito com essa história. Né? Tanto é que essa emoção acaba, mesmo para quem não estava naquele momento, né? Eu sei, assim, conheço muitas coisas da história e me emociono, assim, de saber, né? E ver como foi tratado o caso com profissionalismo, mas também com acolhimento e com... Sim, que é essencial, né? Esse projeto, ele é itinerante, né? Começou em Criciúma, teve sua abertura lá, agora já foi dia 7, né? Isso. Foi dia 7 que aconteceu aqui. E agora, para onde vai? Isso, ele já passou por Criciúma, Laguna, agora a terceira Laguna etapa também já recebeu. Já. Ficou no mercado público de Laguna lá por um período de 30 dias, vai ficar aqui também até o início de março, até o dia 6 de março. Shopping, né? No shopping, no Center ali. Shopping, isso. Ficou muito, muito bacana ali o espaço, né? Bem visível para que todos possam ver. E na sequência vai para Tubarão, vai ficar também lá no Farol Shopping. Depois vai ficar mais alguns dias em Braço do Norte. E a Alesc já solicitou também a exposição, então no mês de maio vai ser aberta lá na Assembleia Legislativa. E temos outras cidades que já pretendem levar a exposição para poder falar e discutir o assunto. A UFSC também manifestou interesse, né, em levar essa exposição para a universidade. Essa exposição tem que rodar o mundo, né, Bruno? Para levantar essa bandeira, né? Tem que repercutir. São 20 telas. 20 telas, 4 de cada cidade, né? Temos 4 aqui de Araranguá, 4 de Criciúma, Laguna, Tubarão e Braço do Norte também, que está participando. Tá. O que eu ia perguntar? Que eu me esqueci agora, fugiu, daqui a pouco volto.
essa forma da gente trazer consciência, luz, olhar para esse tema com uma abordagem assim totalmente diferente, né, Eliane? Que tu mesmo falaste. Uma coisa é a gente, né, noticia, fala, traz informação, traz entrevista, e fala de números. Números impactam? Impactam. Mas às vezes a gente só falar de números, a gente não lembra que cada númerozinho daquele ali é uma vida. Uma história. E que vai pro resto da vida, né? Aí você vendo ali o rosto, 20 telas. Imagina se fosse retratar os números reais, né, Eliane? Só na nossa região. É uma forma muito diferente da gente trazer essa consciência e trazer esse assunto que a gente não pode deixar de falar. Então, óbvio, eu vou, né, aproveitar a presença da Eliane aqui para a gente perguntar assim, como é que está hoje, Eliane? Tu estás aqui mais de um ano já, né? Isso. Teve até a campanha, né, que a gente fez aqui para... A gente participou aqui no TV Sul Mulher também para a Eliane ficar, né? Que queriam já tirar a Eliane da gente, não pode. Desde que tu chegaste aqui, Eliane, para hoje, assim, qual o teu olhar? Como é que está a nossa situação? Eu tenho percebido que são muitos casos, né, de violência e é incrível, né? A gente fica imaginando, mas não é possível, né? A maioria deles, a motivação é por conta do homem, né, não aceitar a escolha da mulher. Falando, né, especificamente de violência doméstica, violência contra a mulher. A mulher quer se separar? Exatamente. Quer separar, quer viver a vida dela, ou então já se separou, mas ainda tem... e esse homem... Ele aceita separar, mas ela não pode ter outro relacionamento. Então... Os boletins de ocorrência são muito semelhantes. Que passou a ser ameaçada, que passou a ser perseguida, que recebeu várias ameaças, porque não aceita a separação. Então, isso às vezes até causa uma estranheza, mas será possível, né? Nos dias de hoje, né? Ainda isso? Sim. Então, essa exposição... E esse projeto serve para que a gente repense, né? Qual é o nosso papel como parte da sociedade em tentar mudar essa realidade. O que eu posso fazer para que isso deixe de acontecer? É estranho mesmo, né? A gente pensar assim, porque é uma cultura muito machista ainda, né? É tipo assim, tudo bem separar, mas não vai ser minha, mas não vai ser mais de mais ninguém. É tipo isso. É mais ou menos né? isso. Num linguajar assim, bem... né? É tipo, então tá, beleza, me separo, mas não vai ser minha, mas não vai ser de nem... senão eu mato. Inclusive, essa frase que você acabou de falar, ela... constantemente ela é relatada pelas vítimas, que elas ouvem essa frase. Constantemente. Que é um pensamento... Nós estamos agora... né? Totalmente machista. Tu é casado, Abraão? Eu sou, nesse momento, sou viúvo. Né? Viúvo. Mas eu estou separado há muito tempo, assim. E tive alguns relacionamentos, mas é difícil ser entendido, é difícil o homem e a mulher entrarem assim numa sintonia. E aquilo que ela falou ali é muito importante. O homem, por mais que ele diga que ele é liberal, que ele é amigo da ex, né? A minha ex é minha amiga, a gente até conversa, tá? Até que ela não tem ninguém. A partir do momento que o homem souber que a ex está se relacionando, está namorando, está conhecendo alguém, ele começa a mudar. Ele começa a ficar mais agressivo, é como se fosse um poder de domínio, ele gostaria de dominar.
Como é que a gente vai mudar isso, né, Eliane? Eu acho que é criando diferente os meninos, né? Exatamente. Eu penso que sempre a solução está na educação, né? Na forma como nós passamos, né? Porque valores para as nossas visto que é uma crianças. coisa cultural, né? Que vem de uma educação que havia, mas que a gente tem que dar um basta nisso, né, gente? Muitas vezes, até mesmo, o homem já está em outro relacionamento. Já está vivendo outro relacionamento com outra pessoa, mas ainda... É aquela já, tipo, ele pode, mas ela não. Isso. Não quero que conviva com os filhos, né? Só que os filhos fazem parte da família, né? Filho, novo relacionamento, né? Para você ter uma ideia, nós estamos hoje, ainda não temos 40 dias do ano de 2023 e já estamos aí com 50 medidas protetivas solicitadas. Meu Deus do céu. Sim. São muitas mulheres procurando a delegacia. Então, Uma outra pergunta, Eliane. Tu percebes, né, na tua carreira, assim, a cada ano, será que aumentam os casos ou está aumentando a procura das mulheres à delegacia? Porque aí a gente tem duas situações, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui no programa e, claro, deve-se falar isso constantemente. Existe as mulheres que têm vergonha de ir à delegacia, né? Tem medo, né? Já tem medo de ir procurar ajuda, né? E eu acho que aí a gente já tem um quadro também se modificando, né? Essa mulher já está tendo essa consciência e mais uma vez, né, gente, precisamos aqui fazer um parênteses. Quando a gente fala de violência, né, contra a mulher, não é só a física, né? A gente trabalha nessa questão aí também de conscientização. Violência à mulher não é só a violência física, né? A gente tem aí 5, né, tipos de violência, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui. Eu acho que as mulheres estão buscando mais, né? Isso mesmo. Eu também acredito nisso. Acho que esse aumento, né, de números, de registros, se refere exatamente a essa maior procura. E também, nos últimos anos, aí nós tivemos vários novos tipos penais, né, que chamam novos crimes. Uhum. Que um deles, por exemplo, é a violência psicológica, né, que antes não era entendida assim, né, como um crime. Violência moral. Temos o stalking, que é a perseguição, né, reiterada. Procura no trabalho, procura parente, vai na casa, telefona diariamente, manda mensagem. A rede social hoje também se torna um caminho... Também é uma forma, né? Antes, ainda falava isso esses dias. Antigamente, você só pessoalmente poderia ser vítima de um crime. Hoje não. Hoje, pela internet, você também pode ser vítima, né? Então aumentaram muitos os tipos penais. E aumentou a informação, as pessoas estão mais informadas, estão se entendendo vítimas, né? Então estão procurando a delegacia. Se entendendo vítimas, essa é uma fala que eu acho que fica bem claro assim, quando a gente trata sobre esse tema, né? Nós temos aqui no programa, inclusive daqui a pouco quadro com ela, falando de família com a Bárbara Cidral, que é uma advogada, e a gente traz muito, né, esse tipo de informação aqui. Então, a gente fala constantemente, trazendo essa consciência mesmo e sobretudo, a informação, né? Porque, às vezes, uma mulher... uma vez eu até disse para a Bárbara, eu já sofri todas as 5, então, no relacionamento. Porque, assim, é aquela frase assim, né? Assim, mas tu não sei o quê. Ai, Jô, mas isso aí vai caracterizar minha querida, dependendo da frequência e do quanto aquilo te abala, né? Do quanto aquilo vai te destruindo, vai te desmoralizando, vai te... Minando a autoestima, né? Minando a tua autoestima, sim, é uma forma de violência. E sim, né? Essa mulher vai chegar no momento que ela vai
Dizer assim, eu não quero mais esse relacionamento para mim, chega. E aí começa o problema. Eu vou aproveitar e já fazer um apelo aqui. Faça. Porque eu falei de tantos casos, né, já ocorridos, e nós aqui nos dedicamos 100% com o efetivo que a gente tem, com tudo que nós temos nas mãos, para atender todos os casos. E a gente pede, né, que todas as mulheres que resolvem fazer um pedido de medida protetiva façam isso com muita consciência, sabendo que para resolver, né, problemas de partilha, problemas da separação, ela precisa procurar outra via, né? Um advogado, né, para poder... muitas vezes as coisas se conciliam, tem que fazer as duas coisas, tanto a parte criminal como essa parte civil. Mas que as pessoas que procurem não usar essa lei que é tão importante e que serve para proteção, né, procurem não usar essa porta aberta, né, da polícia para resolver outros problemas, né, que seriam resolvidos de outra maneira. Certo. Né, a guarda de filhos, ela tem que ser resolvida lá junto ao juízo civil, à vara da família. Então, a polícia, ela resolve a questão criminal e a proteção da vítima. E a partir do momento que se começa a banalizar esses pedidos de medida protetiva, aí vem o descrédito, né, de todos. Então, a gente pede, né, que todos tenham bastante consciência a usar esse remédio. Quais são os critérios, então, hoje usados para a medida protetiva? A medida protetiva, ela é usada, né, quando a mulher, ela sofre, ela está ameaçada, ela se sente ameaçada, ou ela perturbada precisa apresentar algum tipo de prova, tipo áudios no celular, conversas, isso, tudo que ela imagem de câmera, de repente o cara cercando lá o trabalho dela, coisas assim. Isso, tudo que ela tem, né, ela leva testemunhas, mas nesse tipo de crime a palavra da vítima, ela tem um valor de peso, porque geralmente é difícil o agressor praticar o crime no meio da rua, na frente de todo mundo. Algumas vezes acontece, mas na maioria das vezes é dentro de casa. Então, a palavra dela tem uma relevância bem especial. Hoje, a maioria tem conversas, né, no WhatsApp, nas redes sociais, que podem usar como prova, e também testemunhas. Então, tem que ter esse sentimento de ameaça, né, de se sentir realmente ameaçada para poder procurar a polícia. Pedir as medidas protetivas, né? Porque pode, nem sempre a medida protetiva, ela indica que pode ter um registro sem medida e ter um processo criminal da mesma forma, né? Se ela acha que ela não corre risco, ela pode ir lá registrar o boletim de ocorrência e fazer um inquérito policial normalmente. Se ela não precisa, né, de medidas protetivas. Em alguns casos, sim, é necessário. E no momento em que vocês recebem essa denúncia, não, esse é um caso de realmente medida protetiva, essa mulher realmente está correndo risco, né? E aí precisa se agir, né? Porque a ideia é a prevenção, né? A ideia é evitar que os crimes aconteçam. Como é que acontece essa medida protetiva, assim, efetivamente no dia a dia dessa pessoa? O que acontece? Nós avaliamos cada caso. Alguns casos, até mesmo, é necessário fazer o pedido de prisão. Os casos mais graves, né? Os casos que nós observamos que são casos que precisam de uma medida mais extrema, nós fazemos, aí é feita a representação pela prisão e vai lá para o judiciário, né, Ministério Público e Judiciário se manifestam, e quando todos os casos que nós pedimos fomos atendidos. Então nós temos esse olhar assim para entender que, opa, esse caso aqui a gente precisa de mais um pouco. E na maioria das vezes a medida protetiva ela resolve, né? A vítima ela só quer que ele se mantenha afastado, que deixe de procurar, né, diariamente. E nos casos de descumprimento de medida protetiva também ele já pode ser preso em flagrante ou já expedido mandado de prisão. E vai ficar preso.
fica preso até que o juiz analise. Até a audiência, até o juiz reavaliar o caso. Uhum. Que situação, hein? Gente do céu, olha, tem que pensar bem antes de casar, né, minha gente? Porque, olha, bom, mas também não precisa ser casado, né? Pode ser namorado, né? Pode ser namorado, ex. Eu acho, só uma colocaçãozinha, como um civil, né? Como eu vejo isso. A medida protetiva, ela tem efeito em alguns casos. Nesse, um dos casos que aconteceu ali, o cara esperou ela chegar em casa. Quer dizer, ele não estava ameaçando ela não se sentia ameaçada. Ele esperou ela voltar para casa e ele cometeu o crime. Então eu digo assim, mesmo com medida protetiva, né, porque depois ele tirou a própria vida. Então, de que adianta daí? Eu quero dizer assim, ó, que faz efeito, sim, faz efeito, mas não 100%. Não protege 100%. Né? Você vê que 70% de casos de feminicídio em Santa Catarina não tinha registro anterior. 70%? Sim. Não tinha nenhum registro anterior. E claro que não foi o primeiro episódio de violência que aquela mulher sofreu, né? Sim. Só que não tinha registro. É literalmente dormindo com o inimigo, né, minha gente? Agora, eu fico sempre pensando lá no como é que a gente pode parar, né? Como é que pode dar mexer nesses números aí, né? Não sei, né? Para onde caminha essa humanidade, né? Tem gente que, às vezes eu trago os padres, os pastores aqui, eu faço essa pergunta para eles, eu digo, daí, a humanidade está melhorando ou está piorando? E as opiniões se dividem. Porque eu penso, assim, realmente que nós precisamos mudar a educação, né, das nossas crianças. O Abraão estava falando aqui no intervalo sobre a netinha dele, a consciência ambiental que ela tem, hoje com 6 anos, mas ele estava contando um fato dela aqui, com 4 aninhos, né? É uma criança que já é um serzinho já que vem de outro, né? É outro patamar, é outro DNA, né? Uma consciência ambiental, né? A gente não pode pescar o peixinho, ele precisa da água, não pode tirar ele da água. Tipo assim, queira Deus, né, que olhe aqui por esse nosso planeta aqui e mande que toda criança nasça já assim, né? Para ver se daqui a alguns anos a gente tem uma outra sociedade. Porque não sei, eu não entendo. O que acontece, né? A forma, será que nós fomos educados dentro de ambientes assim rígidos, né, de padrões assim culturais, o homem isso, mulher aquilo, né? Porque é a única explicação que eu vejo. Ou vai dizer, sei lá, que todas essas pessoas são psicopatas, são, não sei, né? Complicado. E aí eu fico pensando em vocês, sabe? Profissionais que lidam com isso todos os dias. Eu só de ver uma matéria assim, fico me sentindo toda errada, gente, porque daí agora eu vou ficar nisso o dia todo, assim, ó, né? Pensando, e a gente vai para uma roda de conversa e conversa com uma amiga, e né? As rodas de conversa aí que a gente ouve e a gente fica muito impactado. E a gente precisa buscar soluções, né? Respeito, né? Respeito ao outro, respeito à vida, amor ao próximo. Eu acho que tem algumas coisas que acabam... que seria o princípio de tudo, né? A origem de tudo, né? Se você tem amor ao próximo, se você tem amor a si mesmo, você vai transmitir isso para a família, vai transmitir isso no teu ambiente de trabalho, no teu bairro, enfim. Porque a gente tem filhos, né, dessas mães que, né, que perderam suas mães e tal, e que cidadãos serão esses, né, que pequenos
como que vão se desenvolver, né? Já vamos vir de uma infância traumatizada, é complicado, minha gente. A gente tem que todo mundo aí se unir, né? E juntos aí tentando mudar esses quadros aí que a gente tem. O próprio seu Abrão faz um trabalho social muito bacana, né, Abrão? Ensina crianças, então eu acho que a partir daí... Eu sou voluntário toda segunda-feira pela manhã na Casa da Fraternidade, lá do Mato Alto, com a Kátia Rank, a coordenadora. E eu tenho lá crianças de 8 anos, 9 anos, e de uma classe bem baixa. Esses dias eles estavam discutindo entre eles para saber quem era mais pobre. Olha! E aí eu entrei com esse projeto, né, para trabalhar com eles. Vou continuar esse ano, porque eu acho tão importante as crianças terem o que fazer, se dedicar a alguma atividade. O trabalho da Casa da Fraternidade é e lá eles ensinam sensacional, né? Música, dança, agora pintura, desenho, tem psicólogas, tem pedagogas, tem um monte de pessoas, assistente social. Tem a área no esporte também, tem. Não, eles têm bastante. A Cátia está fazendo um trabalho bem bacana. Inclusive, eles fizeram parte do Criança Esperança, né? Sim. Cátia é nossa parceiraça aqui. E é isso, é mesmo, eles estavam discutindo quem era mais pobre. Sim, eu ali orientando eles e um falava para o outro, mas tu ainda tem uma televisão smart, eu não tenho. Tu não sei. E eu fiquei, meu Deus, olha, porque eles vão para lá, eles almoçam lá, eles tomam um café lá, recebem orientação, inclusive reforço escolar. Quem não está bem tem uma biblioteca, vão para lá, levam as tarefas e eles ajudam no reforço. É incrível, é um trabalho maravilhoso, um trabalho fantástico. Sim. Fantástico. As crianças já vêm com outro nível. Já saem assim, né? Cada vez mais a gente precisa de ambientes assim mesmo para essas crianças, porque, né? Infelizmente, existe essa questão da classe social também quanto mais baixa a classe social, mais casa. Eu sempre falo isso, que a dificuldade, né, das pessoas de entenderem, né, a violência, muitas vezes, de entenderem a situação daquela mulher, por que ela não sai dali? Porque nós vivemos, eu me incluo assim, porque nós vivemos numa bolha e as nossas relações, elas muitas vezes nos cegam para quem está fora dessa bolha. Né? Então, quanto mais dificuldade, quanto mais pobreza, miséria, mais vulnerabilidade. Essas pessoas vão estar mais suscetíveis a serem vítimas, né, de todo tipo de violência. Por isso que é tão comum, né, o público, né, que nós atendemos ali, né, crianças, vítimas, adolescentes, mulheres, serem de classes sociais, né, mais baixas, assim, passam com mais dificuldades. Eles passam fome, né? Passam fome, vivem em condições bem precárias. Então, isso acaba, assim, tornando todo aquele núcleo familiar muito vulnerável. Sim, e vão se tornar adultos vulneráveis emocionalmente, né? Que não... vão estar aí à mercê, né? Como é que você vai pensar, né? Como é que você vai pensar em cultura, vai pensar se você te falta uma comida na mesa? Então... Né? Em amor, uma vida feliz, plena, paz e tal, o jardinzinho, a plantinha, né? Sim, atividade, né? Atividade, porque eles crescem junto, né? Eles evoluem junto. Eles já crescem em meio a uma violência que é a violência da fome, né? E pais que têm que trabalhar o dia inteiro, deixam os filhos sozinhos, que também ficam vulneráveis. E cabe toda a sociedade aí fazer o seu papel, a sua caminhada aí para que a gente vá mudando esse quadro aí.
E literalmente falando em quadro, né? Em obras artísticas, em vida, em cor. Eu tenho aqui a obra de um artista aqui no meu cenário, né? Dá para sentir que eu gosto muito de cor. Eu adoro cores, né? As cores para mim realmente retratam a vida, e é isso. É muito feminino presente aqui, né? Nessa obra, que foi o meu pedido também. Então, reforçando, Eliane, fica lá no Center Shopping a exposição até... Fica até o dia 6 de março. Tá. Né? E a gente pede que quem visite a exposição não deixe de fazer o registro de presença lá no livro, para que nós possamos mostrar aqui que a população aqui de Araranguá e região participou e está atenta, né, para esse tema aí tão importante. E vamos lá, né, prestigiar, deixar assinadinho lá no livro, divulgar, né, faça aí na sua rede social, divulgue, como uma forma realmente de conscientização. Esse é o olhar desse projeto, dessa campanha, né, dessa exposição. Agradecer aí a todos os artistas, né, aqui representados pelo Abraão, e parabenizá-los, né? Só uma partezinha. Com certeza, fica à vontade. Só para registrar, eu também faço parte do Conselho Municipal de Cultura, e é tão importante assim os projetos que a gente tem. E hoje eu falo assim, mas hoje Araranguá ela está um pouco assim desmotivada perante a cultura, e a gente está tentando levantar essa bandeira, está tentando motivar essas pessoas, trazer informações para essas pessoas, para eles valorizar mais, né? Dar mais valor. A nossa exposição foi um sucesso, a abertura, né? Foi um sucesso, muita gente prestigiando. Eu diria que de todas as exposições, né, Araranguá matou a pau. O pessoal fora. Nós tínhamos até um decorador ajudando. Já vou citar aqui o Betinho. Claro, imagina. O Betinho que nos ajudou, a Silvia Flores que cedeu de forma... Muito talentosa. A Silvia é maravilhosa. O material. E o pessoal da doutora Eliana, meu Deus, não mediram esforço, ficaram até meia-noite passada. E ajeitava, e tirava, e mexia, e ajeitava, e tirava, e mexia, até que ficou perfeito. E ficou perfeito. Que bom. E o Center Shop, ele tem um espaço assim, bem privilegiado, né? Que eles já deixaram, inclusive, assim, para as exposições ali. Então, realmente, eu não pude estar lá no dia, mas estou seguida ali no shopping, né? Então, ainda não fui lá, mas hoje acho que eu vou passar lá no shopping. E a administração lá tem um olhar bem diferenciado com relação a essas questões sociais, e nós percebemos isso quando conversamos lá com o Marcelo, né, que é o administrador. Eu fiquei bem satisfeita de saber dessa preocupação toda com as servidoras, né, e com as famílias em geral, assim. Verdade. Então, ó, a Bárbara Teixeira antes estava no quadro aí com a gente, ela estava dando a programação aí do final de semana lá no Center Shopping, né? Ó, vai ter promoção lá no cinema, né? Vai ter a feirinha de adoção de animais. Então, quem for ao Center Shopping nesse final de semana, aquele programinha de família gostoso, né? Aquele happy hour, curtir uma musiquinha ao vivo, não deixe de prestigiar, de passar lá na exposição, tá? As cores de cada vida, e deixa lá, assinadinho lá, pra gente ter um número assim bastante expressivo ali de visitas, né? E lembrar, olhe para cada quadro desses, para cada obra desses, realmente como uma vida, né? Retratada ali. Né, Abrão? Importante. Aproveitar que o Abrão falou da cultura, né? A diretora de cultura, Micheline, também nos prestigiou. E eu tive a oportunidade de conhecer o espaço ali. É um espaço muito diferenciado que Araranguá tem. Eu acho que nós tínhamos, né, como população, começar a frequentar mais e prestigiar mais, né, Abrão? Abrão, eu
eu não sou daqui, né? Eu moro aqui há alguns anos, 7 anos. Eu acho eu vejo a Araranguá muito cultural, riquíssima culturalmente, mas não vejo o araranguaense valorizando isso. Na real, é o capitalismo que está fazendo isso, tornando as pessoas insensíveis. Isso vai render? Isso vai me trazer alguma coisa de volta, né? Se não... Por exemplo, assim, ó, gente, não estou generalizando aqui, ninguém se sinta ofendido, né? Mas, por exemplo, o porto-alegrense, tá? Eu morei um tempo em Porto Alegre. O porto-alegrense, ele valoriza muito a sua obra. O gaúcho, como em si, ele tem aquela coisa assim bem bairrista da sua cultura. E o porto-alegrense, ele valoriza, sabe, as avenidas de Porto Alegre, a literatura, a cultura, a música. E é isso que eu sinto falta aqui, porque eu acho que Araranguá, meu Deus, só de músicos aqui, eu sempre passo uns músicos aqui pelo programa toda sexta-feira. A gente tem artistas aqui que eu fico assim chocada da qualidade musical que a gente tem em Araranguá, né? Temos ali o nosso espaço cultural que é fenomenal, né? Sim. Uma pessoa como a Micheline, que eu nem consigo trazer ela aqui no programa, que aquela mulher não para, né? É difícil eu trazê-la. E temos toda essa riqueza aqui. É só... O pessoal tem que olhar com outros olhos, tem que começar a perceber que Araranguá é rico em cultura, como tu falou agora. Inclusive, há uma comissão dentro do Conselho que trata sobre isso, levantar os bens, levantar os valores, né, culturais, levantar a própria cidade, o nosso governo municipal, o César, está preocupado com isso hoje. O pessoal tão assim, meio que porque ele fez muitas obras ao mesmo tempo, mas ele está querendo resgatar Araranguá, que é a cidade das avenidas, né? É isso aí. Ele vai resgatar isso. É importante nós começarmos a olhar Araranguá com olhos historiadores, com olhos de artistas. Falaste tudo. Muito bom. Viram que eu separei um espacinho aí maior, um tempinho maior aqui para recebê-los, né? Porque eu sabia que o nosso papo ia render bastante. Quero agradecer muitíssimo a vinda de vocês. Abraão, parabéns pelo trabalho, né? Parabéns a todos os artistas que participaram desse chamado que acho que é missionário, né? Né, Abraão, participar de um projeto desse. Nossa, é muito gratificante. Verdade. E a gente também consegue ter uma visualização ampla. Não basta só olhar os números, né? E como tu se referiu, cada quadro daquele tem que olhar e tentar entender no olhar daquela pessoa. Que história que tem ali, né? Mas é importante. Eu agradeço demais por ter feito parte desse projeto e também desse programa. Obrigada. Liane, parabéns, né? Sempre que vens aqui, é sempre um encontro muito especial, assim, sei do teu carinho, assim, do teu olhar, né? Como mulher, né? E à frente aí da nossa delegacia, pra gente, né? Ter Eliane aqui, eu não sei vocês, mas eu acho que vocês têm o mesmo sentimento que eu. Agora estou falando com as mulheres, né? Que parece que a gente se sente mais assim, sabe, acolhida, protegida, amparada, saber que a gente tem uma delegada aqui com a gente, uma pessoa fantástica. Quem tiver a oportunidade aí de conhecer a Eliane de pertinho, né, não deixe de cumprimentá-la, porque ela faz um trabalho junto com toda a sua equipe, né? As meninas lá também são incríveis. Parabéns e sucesso aí nessa andança, né, com essa exposição.
Obrigada, Jomara. De novo, estar aqui conversando contigo. Eu te acompanho sempre, né? Você é uma mulher inspiradora. Obrigada. É um exemplo aí para nós. E sempre as tuas falas, elas trazem, né, algo que pode mudar vidas, né? Seja em qualquer área, autoestima, você fala de segurança. Então, obrigada, né, por prestigiar o nosso trabalho, por ser uma entusiasta do nosso trabalho. Conte sempre com a gente aqui. Eu faço a minha parte ali, né? A gente não consegue fazer tudo, mas com certeza vontade não falta. É uma guerreira, junto com todas, né? Todas elas lá. Um beijo para vocês.